Bom dia, meninos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ana Beatriz, Caleb Costa, Isadora Pires, José Lucas, Maria Eduarda Moraes, Riquelme, Yuri Almeida, Francisco Guilherme. Bom dia, gente. Vamos lá. Vou apresentar aqui. Só um momento. Deixa eu aqui as pessoas. Bom dia, Caio. Bom dia, Julinha. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Adorei a foto com o cachorrinho. Fotos de bichinhos. Oi. Oi. Bom dia para quem tá chegando agora. Bom dia. Ana Beatriz, Ana Júlia Rodrigues, Caio Simão, Caleb Costa, Davi da Silva, Francisco Guilherme, Isadora Pires, José Lucas, Maria Adiele, Leonardo Matias, Maria Eduarda Moraes, Rafael, Ricardo, Riquelme e Yuri. Bom dia para todo mundo. Gente, então, vamos falar sobre a aula de hoje. Hoje vamos fazer uma aula sobre leitura e produção de texto, certo? Então, vai ser daquelas aulas que a gente vai fazer a nossa leitura. Infelizmente, como ainda não estamos em sala de aula para a gente fazer aquele círculo, né? Na sala todinha com as cadeiras para fazer um momentozinho de leitura, a gente vai fazendo aqui mesmo. Então, vou contar com a participação de vocês, tá? Não é um texto longo, os parágrafos são bem pequenininhos, né? O segundo é maior, alguns são maiores que os outros, mas tem uns parágrafos pequenininhos, então eu queria que cada pessoa diferente fosse lendo, certo? E o texto é curtinho, dá pra gente ler bem legal. E depois disso, vai ter uma atividade, certo? Do livro mesmo, com 7 questões. O que eu vou fazer? A gente vai fazer comentários, certo? A gente vai comentar essas questões para quando vocês forem responder, quando a aula acabar, certo? Ou em outro momento, vocês façam com mais facilidade. Então, entendam. A gente não é para ficar, enquanto a gente discute, não é para você ficar aqui rapidamente tentando escrever a resposta, não, certo? É porque a resposta é você que vai construir a sua resposta. A gente vai só comentar aqui sobre as questões. A resposta é pessoal, então? Não necessariamente pessoal, assim, né? Uma pergunta direcionamento para você. Mas são questões que eu quero que vocês trabalhem respondendo as suas próprias respostas. Não que tenha, como eu sempre digo, né? Que eu não gosto, porque eu sempre falo, não existe apenas uma resposta correta para tudo. Então eu não quero, essa resposta tem que ser desse jeito, certo? É diferente da matemática, que é mais exata, né? Português não como é texto, é bastante interpretativo, então tem um ponto de vista de vocês, certo? Então, por gentileza, peguem o livro de vocês e coloquem na página 49, certo? Foi um texto da primeira unidade. Pronto, é um textozinho, ó, página 49, tá? Sol e a Lua, certo? É um textozinho da página da unidade 1 que a gente não trabalhou, a gente vai trabalhar essa produção de texto agora, certo? Então, todo mundo já na página certa pra gente começar a leitura, porque eu vou lendo um ponto e vou sempre pedindo que outra pessoa leia. Qual página? Oi, Riquelme? Qual página mesmo? Página 49, vou colocar aqui no chat pra... Ó, página 49, certo? Página 49. Então eu vou começar e eu queria que vocês mesmos dissessem: tia, eu vou ler, tia, eu vou lendo, certo? Então, não quero que ninguém se sinta obrigado, né? Mas eu queria que vocês lessem por livre e espontânea vontade mesmo, certo? Se sintam confortáveis para ler. Só tem a gente, não tem esse negócio de, eu não gosto de ler porque eu tenho vergonha, então vamos trabalhar isso. Eu vou começar a ler, certo? Vou apresentar aqui a tela para vocês. Compartilhar. Tá aparecendo aí pra vocês, não tá?
Pronto. Então vamos lá. Antes de ler de fato nosso texto, a gente vai sempre ler o contexto, né? Que é a informação que tem sobre o texto aqui em cima. Então vamos lá. O texto que você vai ler é uma lenda indígena da Amazônia, região sempre povoada por histórias que têm como personagens seres fantásticos. Essas lendas, transmitidas por viajantes, exploradores, pesquisadores e outros interessados na cultura popular, revelam a estreita relação dos indígenas brasileiros com a floresta. Elas procuram ainda explicar fenômenos naturais e também o surgimento dos seres humanos e de elementos da fauna e da flora. Então, vamos aqui ao texto, certo? Vou colocar bem aqui. Alguém pode começar lendo o primeiro parágrafo? Eu. Por favor. Leia o título. O Sol e a Lua. O Sol tinha acabado de passar um pouco da Curaré. E suas flechas guardavam a Zarabatana. Bem à mão, pronto para... Não desgrudava os olhos dos galhos das árvores, prestando atenção ao menor movimento. Percebi acabará de passar por um garoto, que estava sentado ao pé de uma árvore com 2 magníficos papagaios. Certo, então, curare é o veneno paralisante usado pelos indígenas, certo? E Zarabatana... Tia. Oi. Eles pegavam o veneno das costas de um sapo, né? Também tem o do sapo, mas tem outras produções também com outros insetos, outros anfíbios, se eu não me engano. Mas tem um negocinho das glândulazinhas, né, do sapo também. E Zarabatana é aquele tubo comprido usado para assoprar, né, e lançar setas, grãos, etc. É um negocinho comprido aqui que a pessoa faz só e atinge, certo? Então eu vou ler aqui o segundo parágrafo. O sol se deteve e resolveu descansar um pouco junto deles. Nem viu o tempo passar e, quando se deu conta, o dia já estava acabando. Não conseguia sair de perto dos 2 papagaios que tanto divertiam. Assim, propôs ao menino levar os 2 papagaios em troca de seu cocar de plumas. O garoto estava muito preocupado com sua aparência, pois acabara de completar 10 anos. Agora já poderia pintar o corpo com urucum e genipapo. Seus cabelos acabavam de ser cortados e quando crescessem de novo, ele teria o direito de prendê-los ou fazer tranças. Seria um rapazinho. Já tinha as maçãs do rosto pintadas. Imaginava-se entrando na aldeia com aquele cocar de plumas. Aceitou com alegria o oferecimento do sol e lá se foi, dançando em direção à aldeia. Alguém para ler o terceiro parágrafo, por favor? Tia. Por favor. O sol também estava com pressa, louco para mostrar seu amigo Lua os 2 papagaios. O amigo ficou maravilhado com a beleza da plumagem dos pássaros e se divertiu muito com as palavras engraçadas que eles diziam. Assim resolveu adotar um deles, escolheu o verde de cabeça amarela e o deixou em sua oca empoleirado num pedaço de pau que enfiou no chão. O sol também fez um poleiro para seu papagaio e o alimentou com grãos e sementes de todo tipo. Certo. Gente, vocês viram aqui, né, que ele fala seu amigo Lua. Por que ele não disse sua amiga Lua, mas seu amigo Lua? Porque, como vocês podem ver, não sei se tem no livro de vocês, com a letrinha vermelha, mas em algumas tradições indígenas, a Lua, ela era personificada como um ser masculino, certo? Então, em algumas tradições aqui, a lua é o sol e o lua, né? A lua, no caso aqui, é o seu amigo Lua. Era a imagem como se fosse de um ser masculino,
certo? Fernanda, que acabou de chegar, bom dia, Fernanda. A gente tá... sim, acabei de falar. Não, porque eu tive um problema na minha conta, porque do nada ela sumiu no meu notebook e ela voltou do nada. Aí eu fiquei esperando, eu fiquei, tipo, meu Deus, como essa conta sumiu? Eu nem mexi no notebook. Aí eu fiquei tipo, meu Deus. Aí no caso, aí voltou a conta, aí eu reiniciei o notebook, aí eu consegui colocar o código, mas deu certo. Ah, certamente. Ainda bem que deu certo. Ó, a gente tá fazendo a leitura das páginas 49 e 50. A gente terminou a 49 agora. Então, começa a leitura na página 50, tá certo? Tá bom. Então, vamos lá. Alguém para ler o quarto parágrafo, que é o primeiro da página 50. Na manhã seguinte... Eu vou ler. Tá, por favor. Na manhã seguinte, os amigos Lua e Sol foram pescar. Levaram arco e flecha. E também arpões. Arpões é aquele negócio que ele... Espera aí, como é que eu vou falar? Arpões é... Um arpão é como se fosse uma flecha zona grandona. Um negócio de pau com um negócio afiado, que você só joga, um arpão. Para o caso de encontrar o urucum. Oi? É uma lança. O Caleb disse que é uma lança. Isso, mas só joga, tem uma lança. acho que um arpão é tipo... É aquele negócio lá que os sim, é verdade. caras lá que ficam Sim, capacitados. arpão. Isso, verdade. Isso é verdade, eu confundi. Arpão é tipo um negocinho de atirar, como se fosse... É tipo como se fosse um arco e flecha, só que deitado, entendeu? Ele é meio que... É tipo um arco e flecha, só que você usa deitado. É tipo como se fosse uma arma mesmo. É um arpão. É uma besta, não? O arpão para tirar nos tubarões. Isso, vamos lá. Continua a leitura, Davi, por gentileza. Que era seu peixe favorito, mas dificílimo de pegar. Ao anoitecer, voltando para casa, estavam muito cansados e não tiveram forças para preparar os peixes que haviam pescado. Deitaram-se nas esteiras e logo dormiram. Os papagaios pareciam tristes por vê-los assim e naquela noite ficaram em silêncio. Meu pai é muito bom, né? Pronto. Nos dias que se seguiram, o Sol e seu companheiro Lua não conseguiam entender por que os papagaios estavam tristes. Quando os pegavam nas mãos para que se empoleirassem nos dedos, tentando ensiná-los a falar, os pássaros pareciam não mais se divertir. Alguém pode ler o próximo? Mais um dia. Outra pessoa para ler, por favor. Eu posso ler, Tim. Obrigada, Fernanda. Mais um dia. Ao voltarem da caça, tiveram uma dupla surpresa. Primeiro, os papagaios foram ao encontro deles, falando como nunca. Saltitavam de um ombro para o outro, como se quisessem cantar e dançar. Dentro da oca, uma surpresa ainda maior os guardava. Junto ao fogo havia duas grandes vasilhas com caçaripe fumegante. Quem teria preparado a comida? Eles sentaram e comeram todo o delicioso pirão e se deitaram, mas não conseguiam dormir. Que miséria! Os papagaios olhavam com um ar divertido. Se pudessem falar, será que poderiam contar o que havia acontecido? Pronto. No dia seguinte, quando foram caçar, os dois tinham a cabeça cheia de perguntas sem respostas. Enquanto isso, na oca, acontecia uma cena estranha. Alguém para ler esse parágrafo, por favor? Os dois papagaios. Tá, obrigada. Tá bom, obrigada. Eu me lembro. Deixa quem não leu ainda. Vai Maria. Os dois papagaios se transformaram pouco a pouco em duas moças encantadas, de cabelos longos, pretos e brilhantes, como a noite sob a chuva. Quando os Metamorfose se completou, uma delas se escondeu perto da porta para ver quando os dois amigos voltavam, enquanto a outra preparava a refeição. Depressa, não temos muito tempo. Hoje eles disseram que chegariam mais cedo.
Temos de acabar antes que voltem. Quando chegam da caça, eles vêm tão cansados. Alguém para ler o último? Eu. Tá, alguém. Vai, Kelly. E que surpresa tiveram os dois, mais uma vez. Resolveram que no dia seguinte voltariam mais cedo e entrariam escondidos pelos fundos. Dito e feito, deslumbrados com a beleza das duas moças, apaixonaram-se por elas e suplicaram que nunca mais se transformassem em papagaios de novo. Fizeram uma grande festa para celebrar o casamento, mas a casa havia ficado pequena demais para 4 pessoas, e por isso decidiram se reservar. Para ocupá-la, o sol e a sua mulher escolheram no dia e Lua aceitou a noite. É por isso que nunca vemos o sol e a lua ao mesmo tempo no céu. Pronto, obrigada a todos que leram. Então, como vocês viram aqui, né? A Fernanda perdeu o comecinho aqui do texto, mas ele se trata de uma lenda indígena da Amazônia, né? De por que o sol e a lua nunca estão juntos. Porque sempre que um entra, o outro tá saindo, ou porque quando o outro tá saindo, o outro tá entrando. Então, vocês viram aqui, né? Que, Fernanda, não sei se você pegou a parte que eu falei, né? Mas lua é tratado aqui como um ser masculino, porque em algumas lendas indígenas, a lua, né, ela tem a personificação masculina. Então, sol e lua não é sol masculino e lua é uma mulher. Os dois são como são as figuras de homens, né, masculinos. Então, como vocês viram aqui, né, sol e lua eram 2 amigos e eles tinham esses papagaios, né? E eles perceberam que os papagaios estavam muito tristes, eles não falavam. E de repente, quando um dia eles chegaram, os dois estavam felizes, voando de um ombro para o outro, né, brincando. E misteriosamente a comida feita, a casa tudo arrumada, né? Só que descobriram, né, que esses 2 papagaios, na verdade, eles passavam por uma metamorfose, né, uma transformação, e se tornaram 2 lindas mulheres, né? E quando eles conseguiram chegar assim em flagrante para saber o que mistério era esse, porque eles chegavam, a comida tava feita e chegavam, tava os papagaios lá, e ele ficava, se são só papagaios, como é que a comida tava feita? Então, não, a gente vai chegar mais cedo, vamos pegar esses 2 aí no flagra, né? E viram que eram 2 mulheres, e eles decidiram se casar. Só que como vocês viram, né, que a casa tava pequena, eles decidiram ocupar os 2 ao mesmo tempo, só um horário da casa. Então, o sol e a sua mulher escolheram ficar o dia na casa. E a lua, né, no caso o Lua, né, porque é um personagem masculino, Lua e a sua esposa decidiram ficar com a noite. Então é por isso que a gente nunca vê, explicado porque que o sol e a lua nunca são vistos juntos, né, ao mesmo tempo no céu, no caso. Então, a atividadezinha aqui da página 51, certo? São só essas 7 questõezinhas aqui, né? Sobre, de olho nas características do gênero, sobre a história. Então, a gente vai fazer alguns comentários sobre as questões. Nós não vamos fazer a atividade agora. A gente vai só fazer comentários para quando vocês forem responder, ficar mais simples, mais fácil de responder, certo? Então, eu quero ouvir a opinião de vocês. Vamos aqui discutir sobre esse texto, tá? Vamos aqui. A primeira questão, vocês estão vendo aí, ó. De acordo com a lenda, explique por que Sol e Lua nunca são vistos ao mesmo tempo no céu. Por causa que o sol resolveu ficar com o dia e a lua ficar com a noite para se casar. Isso, eles se casaram com as suas moças, né? E cada um, como a casa ficou, como eu disse agora há pouco, né? Como a casa ficou muito pequena, cada casal escolheu uma parte do dia para poder ficar na casa. Então, o sol e a sua esposa decidiram ficar com o dia, né? E a lua e a sua esposa decidiram ficar com a noite, certo? Então, é exatamente isso. Então, olha aqui, ó, a segunda questão. O sol propõe ao garoto trocar o cocar
por 2 magníficos papagaios. Releia uma parte do 2º parágrafo e explique como esse trecho antecipa para o leitor a decisão do garoto. Vamos ver aqui, ó. O garoto estava muito preocupado com sua aparência, pois acabara de completar 10 anos. Agora já poderia pintar o corpo com urucum e genipapo. Seus cabelos acabavam de ser cortados e quando crescessem de novo, ele teria o direito de prendê-los ou fazer tranças. Seria um rapazinho. Então, assim, na tradição indígena, dependendo da idade que o menino forma, né, que ele vai fazendo, ele ganha uma pintura diferente no corpo, certo? Então, aqueles desenhos, aquelas pinturas no corpo não são em vão, não é só enfeite, é também uma forma de identificação. Então, eu sei que, exemplo, meninos até 3 anos de idade tem uma coisa, dos 3 anos até os 9... Oi, Caleb. Eles têm que fazer por merecer para ganhar uma pintura nova? Eu não sei como é que funciona. Eu sei assim, o menino completou 10 anos de idade, né? Como se fosse Então é pela idade. Eu acho que seja pela idade. Então, assim, acho que, exemplo, pegaram todos os meninos de 10 anos e eles fazem alguma cerimônia, alguma caça. Eu não sei como é que funciona, eu não posso palpitar, né? Então, deve ser alguma cerimônia, alguma coisa, né? Fazer algum teste, alguma coisa com os meninos. Aí eles são, né? Eles cortam o cabelo, quando chega com 10 anos, eles cortam o cabelo crescer novamente e recebe uma nova pintura. Então, como é que isso antecipa para o leitor a decisão do garoto? Então, a partir desse trecho aqui, como é que a gente já tem uma ideia que o menino vai aceitar a troca justamente por isso? Ó, ele fala aqui, ó, ele estava muito mais preocupado com a sua aparência. Então, um menino de 10 anos, ele recebe uma nova pintura, ele usa um colar diferente. Então, ele queria, é como se fosse um motivo de orgulho para os meninos. É como se todo menino, né, ficasse ansioso para completar os 10 anos, porque é como ele fosse visto como mais homem do que o menino, certo? Então, quando o sol, tipo assim, o menino tá com os 2 papagaios, né? Aí o sol, ei, vamos trocar esses 2 papagaios aqui por esse cocar, né? O cocar é um colar aqui magnífico. Então, imagina para um menino uma proposta dessa. Ele tinha 2 papagaios que provavelmente ele não quisesse. E vem o sol e oferece para ele em troca um colar muito bonito daquele. Então, um colar desse, né, que a gente chama de cocar, não sei se cocar eu não lembro. Se cocar é no pescoço ou cocar é alguma coisa na cabeça. Não tô lembrada. Mas esse objeto, né, esse enfeite, ele dá um ar de mais responsabilidade. Oi, Caleb. Cocar é adorno de cabeça feito de pena. Isso, eu ia falar isso aí. Isso, cocar é o da cabeça, é verdade, eu confundi com o nome. Tá no glossário do texto. Ah, é verdade, né? Tem aqui mesmo, tinha esquecido. É verdade, a gente estava confundindo se era o nome daquele do pescoço, é aquele, tipo um penachozinho assim na cabeça, né? Então é exatamente isso. Então, quando ele fala que o menino já estava preocupado com a sua aparência, então já dá a entender que o menino vai aceitar. Porque, lógico, imagina para o menino de 10 anos chegar para os amigos dele, tudo da idade ou mais novo, com um cocar desse, sentindo assim, não é? O pai já é aqui da aldeia dele, entendeu? Então é por isso que isso já antecipa para o leitor a decisão do garoto, porque ele fala que ele está preocupado com a aparência, certo? Então ele vai aceitar, né, tia, a proposta? Isso, justamente. Então ele fala aqui, ó, explique como esse trecho antecipa para o leitor a decisão do garoto. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente já tem a ideia que ele já vai aceitar. Né? Quando a gente viu que no final o menino aceitar. Por causa da aparência dele, que ele estava preocupado. Isso, justamente. Então, já dá uma ideia pra gente que ele vai aceitar querendo ou não. Certo? E olha aqui a terceira questão. Os papagaios viviam felizes com sol e lua. Mas depois de certo momento, ficaram tristes, em silêncio. Item A. O que aconteceu para que os papagaios ficassem assim? O que é que vocês acham que levou os papagaios a ficar assim? Porque os homens, depois da caça, ficavam muito cansados, exaustos. Acredito. Isso é como se os 2 papagaios não recebessem tanta atenção, certo? Então é como se os papagaios se transformassem nas mulheres, né? E fizessem toda a comida e tudo para impressionar os 2. Entendeu? Então é por isso que eles queriam fazer isso.
justamente para poder chamar a atenção dos dois, porque eles se sentiam só, certo? Então, vamos aqui. Opa! Item B. Um dia, quando voltaram da caça, Sol e Lua tiveram uma dupla surpresa. Qual foi a surpresa do Sol e da Lua quando chegaram em casa? Os dois papagaios que se transformaram em duas mulheres lindas? Não, antes disso. Que a janta tava feita. Isso, A foi casa justamente... limpa. Isso, foi logo depois que eles ficaram tristes. Eles chegaram em casa... Tia. Oi. Eu e o Davi respondemos na mesma hora. Pois foi, vocês ligaram o microfone e responderam junto. Bate aqui, Caleb. Vai, bate aqui, vai. 3, 2, 1. Mas realmente, inclusive, até aquela parte do cocar, né? Na hora que o Caleb começou a falar, o Davi já tinha ligado o microfone pra falar, só que o Caleb falou primeiro. Então, vocês estão bem conectados aqui. Os dois estão na agilidade aqui na atividade. Certo? Então, foi justamente essa surpresa, que quando eles chegaram, tava tudo pronto, a comida feita. Ele até fala aqui o nome da comida. Ó, que é um caçaripe. Alimento que se obtém deixando cozinhar e engrossar a água onde se lava a mandioca, temperada com pimenta e na qual se põe para cozinhar todos os tipos de carne em pedaços, peixes, frutinhas, raízes, insetos e larvas. É tipo um sopão. É aquela... Sopão, isso. É tipo aquela água que a gente cozinha a mandioca, aquela água tá lá concentrada ainda com... Como é o nome? Ah, esqueci o nome do ingrediente que faz engrossar, que tá o composto, certo? Amido. Tem amido. Amido de milho. Não é amido de milho, Também mais é ainda, o às amido vezes. próprio aqui da mandioca. Então, deixa cozinhar bem muito, aí vai jogando, né? Carne, peixe, larva, inseto, é tipo um sopão mesmo, certo? E com muita pimenta e tudo mais. Sopão diferenciado, né, tia? Com inseto. Insetos e larvas, raízes. É o X tudo. Isso aí, né? Vem inseto, raiz, terra. Forma líquida. Completão aqui. Então, ó, item C da terceira questão, releia. Os papagaios os olhavam com um ar divertido. Por que eles se divertiam nesse momento? Por que vocês acham que o papagaio estavam se divertindo vendo os dois surpresos desse jeito? Porque eles não estavam mais exaustos? Não, exatamente. Sei lá. Tia, porque ele não teria que fazer a janta e nem limpar a casa? Isso é porque eles estavam se tempo pra divertindo porque os dois não estavam acreditando. Então eles estavam se divertindo, tipo mangando mesmo. Entendeu? Tu imagina, tá dois papagaios em casa, aí tu chega em casa, tá a comida feita e ficaram... Fala, meu Deus, quem foi que fez isso? E vê aqui, só que eles comendo. Então os papagaios estavam se divertindo, vendo o entusiasmo e a curiosidade deles, Vem né? da alegria deles. E isso, a preocupação deles também, tipo, não, isso aqui tá muito bom, mas tá uma coisa estranha. Que mistério é esse? Quem foi que fez isso? Mas também tá muito bom, entendeu? Então eles se Eu divertiam. quero ter o papagaio assim. Também. Não é eu ter um lourinho aqui, um lourinho não faz nem um pãozinho assado pra mim, nem um cafezinho, imagina uma janta. Mas vamos aqui, ó. Olha aqui a quarta questão. Ó, no sexto parágrafo aparece esta pergunta: quem teria preparado a comida? Item A. Essa pergunta expressa a dúvida de quais personagens? Do sol e da lua. Não, isso. Sol e Lua. Peraí. Papagaio de... dois papagaios. Não, ó, a dúvida, quem teria preparado a comida? É uma dúvida só de Sol e Lua. Por que os papagaios estariam preocupados se for eles que fizeram? Certo? Então, essa pergunta expressa a dúvida de quem? Sol e da Lua, que era quem chegou em casa. E a respeito de que fato? De tudo tá limpo e a comida pronta. Tá a comida pronta de você chegar, entendeu? Chegar em O casa. aparecimento das vasilhas com o caçaripe comendo. Isso, verdade. Muito boa resposta. Certo? Então, ó, olha aqui o item B. No parágrafo seguinte, no caso, no sétimo parágrafo, o narrador, ele revela ao leitor o que acontecia na casa enquanto Sol e Lua estavam fora. Mas as personagens só descobrem o segredo no último parágrafo. Porque esse recurso torna o leitor cúmplice do narrador e das duas moças.
Por que vocês acham que isso torna o leitor, no caso, a gente cúmplice dos dois, né? Do narrador e das personagens moças? Vocês conseguem imaginar por que isso torna a gente cúmplice dessa história? Não, Tia, minha internet caiu. Tudo bem, Andiele? Certo? Se você tiver perdido alguma informação, alguma coisa, tu reassiste essa aula depois que eu postar o link, tá? Então, gente, esse recurso torna o leitor cúmplice do narrador e das duas moças? Torna. Por quê? Porque todo mundo sabe o que acontece, menos os dois, entendeu? É por isso que isso dá um ar de que a gente é cúmplice. Porque os papagaios sabem, então eles estão se divertindo com a cara dos outros, né? Porque eles sabem o que está acontecendo. E a gente também sabe, entendeu? Isso aí que tá funcionando mesmo. Então, tá acontecendo alguma coisa, todo mundo sabe, menos os dois. Menos os dois personagens principais da história. Se a gente fosse parte da história, né? Como é, Riquelme? Como se a gente fosse parte da história, Isso, né? justamente. Então, a gente tem que entender, de fato, a gente participando da história mesmo. Nós somos os leitores, então a gente tá sabendo o tempo todo que tá acontecendo aqui. É por isso que isso dá essa ideia de cumplicidade. A gente é cúmplice dessa história, porque a gente sabe, mas a gente não tem como contar, porque todo mundo sabe, menos os personagens principais. Certo? Vamos lá. A quinta questão, ó. Sol e Lua surpreendem-se mais uma vez. Que outra surpresa foi essa? Foi as mulheres. Gaios se transformavam em mulheres. Isso, as lindas moças, né? Foi. Então, imagina chegar em casa, o papagaio se transformar numa mulher bonita que ainda cozinha pra ti. Entendeu? Ó, e no item B, ó. Essa surpresa é o desfecho da história. É possível associá-lo a um elemento sobrenatural? Não, calma. Tia. Por quê? Eu nunca vi um papagaio virar uma mulher. Exatamente por por isso. Esse é o elemento sobrenatural, certo? Então, é Ô, tia, mas isso tudo é uma lenda. exato, justamente por isso. A gente tem que entender que em lendas, né, é onde a gente vai ver vários elementos, acontecimentos sobrenaturais. E lenda é justamente essa. São histórias que vão ter esses elementos sobrenaturais para explicar coisas. Tipo, explicar por que o Sol e a Lua não estão juntos no céu, no mesmo horário. Aí a gente tem uma lenda, né, que é essa história com elementos sobrenaturais acontecendo, certo? Então, justamente porque não existe a ideia de que tá aqui um papagaio se transformar numa mulher bonita, entendeu? Então, esse é o elemento sobrenatural aqui da história, certo? E agora aqui na sexta questão, ó. O mito de Orfeu e Eurídice, vocês lembram, né, que a gente estudou bastante em sala de aula. Então, o mito de Orfeu e Eurídice, que você leu no início daquela unidade 1, trazia uma história de amor. Essa lenda também traz uma história de amor? Sim, essa aqui sim. Sim. Traz. Como é, Fernanda, que você ia dizer? Não, tia disse sim. E ele também fala sobre história de amor. Isso, justamente, né? Porque ele fala dos casais que se formam aqui, né? O Sol e a moça, Lua e a outra moça aqui, certo? Então, nessa última questãozinha aqui, a sétima questão, ó, algumas palavras e expressões indicam a sequência temporal das ações narradas. Observe os exemplos no trecho seguinte, ó. Na manhã seguinte, os amigos Lua e Sol foram pescar. Ao anoitecer, voltando para casa, estavam muito cansados e não tiveram forças para preparar os peixes que haviam pescado. Deitaram-se nas estreitas e logo dormiram. Então, essas expressões, né, elas é o que a gente vai chamar no texto, né, de sequência temporal, que é o que dá para o leitor aquela sensação de que a gente sabe as ações, né, por ordem. Então, exemplo, numa linda manhã de domingo, eles fizeram isso. Mais tarde, porém, aconteceu isso. E no outro dia, na noite seguinte, naquela tarde. Então, esses termos indicam, dão uma noção pra gente em que horário está acontecendo o texto. Então, na manhã seguinte, a gente já sabe que aconteceu esse fato de manhã.
Ao anoitecer, a gente já constrói a história. Já tô imaginando aqui, ó, o meu cenário aqui na noite. Então, entendeu? Essas marcações de tempo dão essa ideia pro leitor, como se a gente tivesse noção de que hora tá acontecendo, de que período tá acontecendo a história, certo? Então, ó, no quadro, há outras expressões retiradas do texto. Copie apenas as que orientam o leitor a respeito da sequência em que ocorrem as ações. Então, eu vou dizendo aqui e vocês vão dizendo que sim ou que não está marcando o tempo. De repente. No meio. Não. Não, vocês vão dizendo que se isso expressa ou não a sequência da ideia de essa sequência. Tipo, na manhã seguinte, ao anoitecer. Então, de repente, transmite essa ideia? Não. Com pressa? Não. No dia seguinte? Sim, ó, no dia seguinte, a gente já tem uma ideia de tempo, de mais ou menos como tá acontecendo. Sabe que foi de um dia pro outro. Agora. E o Davi respondendo de novo. Agora. Sim. Sim. Que mistério? Não. Que mistério não me dá ideia de tempo. Não sei se é amanhã, se é noite, quando é. Pouco a pouco. Não. Vocês acham que não? Não dá uma ideia de tempo, então essa coisa é pouco a pouco. Ó, em direção à aldeia. Sim. Vocês acham que isso orienta a sequência em que ocorrem as ações? Não. Em direção à aldeia, não. Em direção à aldeia, mas quando, como, que horas? Que horas ele fez isso? Foi antes? Foi depois? Entendeu? Nos dias que se seguiram. Hein? Sim. Isso, ó, nos dias que se seguiram, a gente já sabe que foram alguns dias depois, certo? Então, pessoal, ó, depois que a gente conversou, né, a gente conseguiu debater aqui essas questões desse texto, dessa lenda, que é bem legal. Gente, eu sou apaixonada por lendas. Na verdade, eu adoro textos com mistérios sobrenaturais, de coisas que a ciência não vai explicar, ou qualquer outra coisa vai explicar. É totalmente imaginação mesmo. Então, eu gosto muito de histórias assim, que trabalham lendas, esse negócio de misticismo. Então, eu gosto muito desses textos, certo? E a gente conseguiu perceber aqui pelos comentários de vocês conseguiram entender bem as questões, então vai ficar bem fácil para vocês na hora que vocês forem de fato responder, certo? E lembrando que depois de fazer tem que me enviar pelo Google Classroom, certo? E pessoal, ó, mais um recado. Quem tá me devendo entrega de atividade, atualizem durante essas semanas, porque eu já vou fechar a nota da parcial de vocês, certo? E quem ficar com nota baixa e tiver as atividades feitas, ganha pelo menos uma pontuação, certo? E mais uma coisa para falar. Pessoal, quando forem fazer TD, prova, qualquer coisa assim, quando terminar, antes de entregar, verifica, questão por questão, certo? Verifiquem se vocês marcaram mesmo, certo? Antes de entregar. Porque corrigindo o TD, teve muita gente que me entregou questão sem marcar, gente. Parece que, não sei, esqueceu de fazer, pulou a questão, mas teve gente que me entregou o TD com 3 questões de marcar em branco. De marcar em branco, gente. Se não soubesse, que marcasse pelo menos qualquer um, porque como o Davi disse naquela vez, né? Porque vai tu ter a sorte ainda de acertar nesse chute, certo? Então prestem atenção quando vocês forem fazer, certo? E olha, a nota de vocês está muito ligada a participação de vocês nas aulas. Então, se você assiste às aulas, se você presta atenção nas aulas, porque é diferente, eu posso muito bem aqui só ligar a aula e ficar fazendo qualquer outra coisa, assistindo, jogando, enquanto a professora está aqui falando. Isso é muito fácil, certo? Mas se tu assiste a aula, presta atenção direitinho, faz atividade, você só tira nota boa no TD. Agora, se você chegar aqui
com a nota do TD? Com 5, com 4, com 3. Porque teve nota desse jeito no TD, gente. Teve 3, teve gente que tirou 4, teve gente que tirou 5. Tiveram muitas notas boas. Mas teve gente que tirou no 4, 3, 5. Uma pessoa, para tirar essa nota, é porque ela de fato não estudou, ela não fez nada. Porque pode ter certeza, gente, o TD, ele é um resumo do conteúdo que a gente vê aqui. Então, as atividades que a gente faz do livro, a atividade extra, coisas que eu passo aqui na aula, se você presta atenção, se você estudou, você faz o TD, ó, brincando. Brincando. Agora, se você vem com 3, meu amigo, aí a responsabilidade é sua. Por quê? Por que fulano tirou nota tão boa e outro fulano tirou nota tão baixa? Alguma coisa tem aí, certo? Mas a gente vai se ajudando. Então, a pessoa... Gente, quando vocês forem receber nota e ver nota baixa, é hora de entregar a atividade, fazer tudo direitinho, certo? Porque a atividade, eu posso te dar alguns pontos para poder ficar pelo menos com 7 e não ficar nem de recuperação, certo? Então, estudem, pessoal. E vamos manter esse pensamento positivo pra gente voltar logo, porque eu preciso estar em sala de aula com vocês. Eu sinto muita falta das nossas conversas, da nossa brincadeira, de rir com vocês, de dar até carão, de mandar o Davi se sentar. E Davi se senta, Davi se senta. É mesmo, Davi. Pois é, gente. Eu nunca falei uma palavra na aula da tia. Nunca, bichinho, nem fala nada não. Ele fica bem paradinho na cadeira dele. Saudade de dizer, Davi, senta bem aqui pertinho de mim, aqui, viu? Todos os professores. Eu tô com saudade até disso, gente, de chamar a atenção do Davi, de conversar com vocês, de fazer roda de leitura, de levar livro. Ah, mas vamos torcer pra que a gente volte logo. E que Eu também tenho saudade da roda de leitura. Legal, gente, eu sinto. Mas fé que a situação melhore e as pessoas consigam receber, né, a sua devida vacina, que a gente consiga estar em sala de aula com todos os cuidados, certo? Isso não vai passar tão cedo. Ei, tia. Oi, Caleb. Segunda-feira eu fui tomar vacina, aí eu nem participei da aula de ciência. Foi? Tu tomou vacina de quê? HVP, eu acho. HPV. Entendi. Pois, meninos, como a gente já discutiu tudo, certo? Já passei a atividade, eu vou encerrando nossa aula por aqui. Vixe, tia. Você chamou os machos como maiúsculo de meninas? Meninas é pai. Que foi? É mesmo, viu, tia? A senhora chama a gente de Eu falei meninas. meninos, não foi no geral? Não, menino. Meninas aí não dá. Ah, gente, então... Mas enfim, aceita. As meninas aceitam serem chamadas de meninos no geral, então aceitem serem chamadas de menina às vezes também, viu? Não, tia. Não vai influenciar nada na vida de vocês. É só você chamar assim, ó. Ei, põe de cambada. Pronto. Ei, meu filho. Ele sabe coisa Como ela... que o Caleb, ele teve sorte. Que eu vou falar pro Caleb, porque eu esqueci de falar pro Caleb ontem. Eu comecei a jogar no mesmo time que ele. Se não fosse isso, ele seria amassado no X. Falo mesmo. Ei, gente, pois... Cheio de ser mentiroso, É, pessoal, rapidinho aqui. É uma vez que eu pro Cal. Fala Ei, mesmo. rapidinho Eu uma vez. Leonardo. Com ele. Ei, rapidinho aqui. Não esqueçam, tá? De entregar as atividades, de atualizar tudo, certo, gente? Vou encerrando nossa aula por aqui, tá? Vou encerrar a gravação. Tchau, tchau. Fiquem bem. Até